O Supremo Tribunal Federal validou a Lei de Biossegurança e manteve a autonomia da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTNBio, como órgão central para a avaliação de aprovação dos organismos geneticamente modificados para uso no país, que são aí os transgênicos. E sobre este assunto, converso agora com o Leandro Astarista, presidente da CTNBio. Presidente, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agroamanhã. Bom dia, Pedro. Um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Presidente, até que enfim houve então esse consenso, né? Houve essa votação que trouxe este resultado à CTNBio, né? Qual é então agora, a partir deste momento, o resultado? Torna-se constitucional, não há mais nenhuma contestação e a CTNBio segue com os trabalhos. Perfeito, Pedro. Realmente foi um alívio, acho, para todo o Brasil, se nós considerarmos o tamanho do nosso país e a responsabilidade em relação à avaliação da biossegurança de OGMs, a gente vê com bons olhos esse caminho que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque se fosse considerado inconstitucional alguns artigos da Lei de Biossegurança, nós teríamos um problema sério no país, em termos de disponibilidade de sementes para plantio de soja, milho, algodão, onde cada estado, cada município teria que deliberar em relação à biossegurança para plantar esses materiais. Mas a gente não pode falar somente em semente, tem muito mais produtos OGM. Perfeito. Eu acompanhei, né, algumas discussões desde o início, quando a matéria voltou a plenário, né, seguiu aí lá em 2021 uma grande conversa novamente em relação a este assunto. E eu lembro que um dos principais problemas, né, porque eu conversava com o então presidente da CTNBio, que era Paulo Barroso, sobre o problema que tinha em relação a um retrocesso, né, principalmente em pesquisas, em validações, e até mesmo nós estávamos na pandemia, né, da Covid-19, e Sim. a CTNBio, ela também tinha como responsabilidade aí validar os transgênicos, mas principalmente em questão a vacina, né, que na época, se não me engano, era feito pela Fiocruz. E isso tudo também poderia ter um atraso, né, presidente? Exato, a gente tem que mudar um pouco o foco da questão somente plantas e cultura agrícola, né? Hoje em dia, essas demandas estão na faixa de 45% dos processos. Os demais tratam de vacinas, como você falou, vacinas para humano. Então, as vacinas da AstraZeneca, Pfizer e Janssen passaram pela avaliação da CTNBio, assim como vacinas para uso em cães, bovinos, equinos, suínos e aves também passam pela comissão. Terapias humanas também passam pela comissão. Então, se a gente imaginar que fossem invalidados alguns artigos e os estados e municípios teriam que deliberar, não iam deliberar somente o risco do impacto ambiental de plantas, mas também das vacinas para humanos, vacinas para animais e terapias gênicas para humanos. Tamanho a diversidade de produtos novos tecnológicos que estão surgindo. Presidente, né, a partir de agora, né, como é que intensificam-se os trabalhos, né? O que vocês agora validam e olham para frente após o Supremo Tribunal Federal trazer, então, essa validação, né? Quais os reflexos, então, para o agro, de uma forma geral, dos trabalhos da CTNBio a partir de agora? Olha, realmente foi um alívio, porque faz 18 anos que essa contestação estava no Supremo Tribunal Federal e finalmente tivemos uma decisão favorável, 8 votos favoráveis à Lei de Biossegurança. A CTNBio, ela vem trabalhando muito bem, né? Nós temos atualmente em torno de 260 produtos geneticamente modificados sendo consumidos no Brasil há mais de 18 anos, se nós considerarmos toda a extensão da CTNBio, 25 anos, sem nenhum problema e nenhuma retirada de produto comercial. Então, a CTNBio vem trabalhando muito bem, com nível de segurança, de assertividade extremamente elevado e que serve de respaldo para todo brasileiro consumir. Em termos de perspectiva, é uma segurança jurídica. Esse é o principal ponto que nós temos que focar. Segurança jurídica, que nós estamos no caminho certo. Os legisladores, quando criaram a Lei de Biossegurança, eles foram muito felizes. Criaram um grupo coeso, 54 pessoas, das mais diferentes formações, para poder avaliar esses diferentes produtos que estão surgindo e chegando no mercado. E nós não podemos ficar para trás, a gente tem que acompanhar isso. E nós
felizmente, estamos acompanhando e a CTN-Bio, ela representa um ponto importante não só para o Brasil, mas para a América Latina e também para outros países, devido à qualidade e à forma que nós tomamos as decisões. Exatamente. Estava até revendo aqui alguns pontos, né? O ministro Gilmar Mendes, que, né, fez o último voto, diz que é plural e qualificado, né? Uma vez que a CTN-Bio tem aí pelo menos 27 cientistas especialistas, é ciência, né, que nós estamos falando aqui, que tudo que é aprovado é certificado, sim, em prol da ciência. A gente lembrou há pouco sobre a questão da pandemia, né, durante várias pesquisas de diversos estudos em relação às vacinas, aos imunizantes. A gente lembra o quanto que foi falado sobre isso e cientistas estavam fazendo as aprovações. A CTN-Bio, inclusive, né, teve esse papel fundamental. Agora, presidente, eu gostaria de aproveitar a sua participação aqui para a gente falar um pouco mais sobre, né, agora neste momento de alívio para a CTN-Bio, o que fica agora para frente de trabalhos, né? O que vocês estão projetando agora para esse segundo semestre? Como é que o senhor pretende trabalhar na questão das novas moléculas, de estudos também de transgênicos? A gente sabe que existe ainda umas contestações em relação a produtos que vêm de fora. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, neste semestre e daqui para frente? Perfeito. Bom, nós temos várias tecnologias chegando na CTN-Bio, vários processos novos, produtos novos. Cada produto representa um tempo de avaliação, um tempo de análise. Nós temos agora a edição gênica, que é uma forma diferente de fazer melhoramento genético, não só de animais, mas também de plantas, que representa um novo arcabouço de entendimento e isso representa desafios para nós em termos científicos, em termos de avaliação. Nós estamos com uma pauta bastante ampla, principalmente voltado para questões de saúde animal e saúde humana também. Nós estamos vendo a quantidade de vacinas envolvendo OGMs que estão chegando. No primeiro momento, a CTN-Bio avalia a biossegurança em termos da genética, em termos da construção que foi feita do organismo. Posteriormente, a partir da aprovação da CTN-Bio, a Anvisa faz o registro dos produtos, assim como o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Esse segundo semestre, nós vamos discutir bastante as questões referentes à edição gênica, principalmente voltado a plantas, né? Então, nós podemos considerar que um organismo que sofreu uma alteração, uma mutação, utilizando novas tecnologias, ele não representa um organismo geneticamente modificado, e sim um organismo que poderia ser obtido através de mutações. É uma discussão que vem se ampliando no mundo todo, principalmente na Europa, e isso vai chegar no Brasil, e nós provavelmente, segundo semestre, vai ser um semestre de bastante discussão em cima desse tema, edição gênica. Perfeito, né? Isso mostra o quanto nós estamos em prol da ciência, da informação e principalmente dos estudos, né? Uma vez que a gente sabe que a importância não dessas aprovações são aí fundamentais para a questão da produção de alimentos, a segurança alimentar. Eu volto a dizer, estamos em relação, no começo deste ano tivemos a questão do trigo, né? O Brasil busca aí incessantemente uma autossuficiência na produção, e quanto à liberação, né, de um trigo da Argentina, que houve aprovação da CTN-Bio, né, em relação ao plantio, né, à produção, e também isso mostra que o Brasil e o mundo precisa olhar com mais atenção a esses estudos da genética dos alimentos, que é para, lógico, ter a questão da segurança alimentar, mas por uma nova era que nós estamos, né? Principalmente em relação à seca, à produção aí com escassez de água, com escassez de recursos naturais, recursos hídricos, isso tudo é muito importante. Então, isso a ciência vai trazer as respostas para a gente. Presidente, eu gostaria muito de continuar conversando com o senhor, é um assunto que eu gosto muito, mas infelizmente nosso tempo aqui já está terminando, mas eu agradeço a sua participação e sempre estamos de portas abertas ao ouvir o senhor, o CTN-Bio e a ciência aqui no nosso Agro Amanhã. Muito obrigado, Pedro, um prazer. E a CTN-Bio está à disposição para qualquer esclarecimento que vocês quiserem. Perfeito. Obrigado, professor. Um abraço para o senhor e a todos aí, pesquisadores da CTN-Bio, e parabéns aí pela vitória aí na Suprema Corte. Muito obrigado. Um abraço.